Obrigado a você. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Pode fazer agora. Distribuição do lucro. Se fizer uma só no quarto trimestre, em dezembro, se por acaso fizer. Tá. Aí é o seguinte, ô Leandro, entra nesse caso aí, distribuição de lucro, antes de colocar, ela é uma firma do prestação de serviço, não tem lucros acumulados, Não. E ela distribui o lucro, certo? Então, você poderá, agora em setembro, verificar o lucro que ela deu até agora, certo? Todo mês você pode verificar o lucro e distribuir aquela parcela do lucro que você tem, certo? Agora, se você está prevendo que ela vai dar prejuízo, então Não. deixa um saldo de lucros acumulados, deixa um saldo para não ter problema nenhum, certo? Não é isso, Léo? Fala. Exatamente. Boa noite a todos. Veraldo, com a adaptação dos layouts da Receita Federal, com a adaptação aí RFB 2163 de 2023, você pode informar, você tem até o dia 15 do segundo mês subsequente, aquele trimestre em que o lucro foi distribuído, como eu posso fazer no mês seguinte, como eu posso fazer dois lucros no segundo mês seguinte, até o dia 15 do mês subsequente, do segundo mês subsequente àquele trimestre. Então, vamos botar um exemplo claro. Distribuir lucro, eu paguei o lucro efetivamente em outubro de 2023. Se eu quiser informar o lucro que eu distribuí, que eu paguei efetivamente, regime de caixa, em outubro de 2023, se eu quiser informar na FDRIM, competência outubro, com data de vencimento até 16 de novembro, eu posso. Se eu quiser informar esse lucro que eu paguei em outubro, na FDRINF, competência de novembro, que eu entrego em dezembro, eu posso. Se eu quiser informar esse lucro que eu paguei em outubro, efetivamente, se eu quiser informar na FDRINF, competência de dezembro, que eu estou entregando em janeiro, eu posso também. E eu tenho um limite de informar dos 3 meses que eu distribuí lucro. Se eu distribuir lucro em outubro, em novembro e dezembro, eu posso informar os 3 até 15 de fevereiro de quê? De 2024. Aí o que vai discernir uma coisa da outra quando eu estiver informando? A data do fato gerador. Qual que é a data do fato gerador? É a data que eu paguei o lucro efetivamente. Tranquilo. Só para clarear, esse pessoal que distribuiu o lucro no mês de setembro, posso fazer isso até o dia 16 de novembro, mas tomando com informação no mês 10, né? Isso, setembro, se eu quiser, eu posso informar até 16 de outubro, assim como eu posso informar também até 16 de novembro, sem ser autuado, sem aplicação de multa, sem fiscalização. Bem, pessoal, mediante isso aqui, depois o pessoal pode fazer as perguntas que quiserem. Eu vou apresentar para vocês aqui, como que ficou no nosso programa. Ficou muito prático, certo? Sem problema nenhum, certo? Prático mesmo, certo? Eu achei, certo? A gente é suspeito para falar, né? Então, aqui eu venho aqui para o pessoal. Tem muito que pode pegar lá para o departamento do fiscal. Pode sim, para o fiscal ou do pessoal. Pode pegar os dois, certo? Aí eu vendo o pessoal aqui, aí eu cheguei, vamos supor, começar às 80. Me autorizou a fazer isso aqui, me autorizou. A empresa foi lá e fez eu coloquei assim, RDL, Recibo de Distribuição de Lucro. Coloquei aqui e fiz a distribuição de lucro aqui para ele. Então, vamos supor, dia 30, distribuiu o lucro, 27 mil para um, e para o outro, a Vanessa, que é a mulher dele, 30, 27 mil para o outro. Aí, simplesmente, você fez isso aqui, claro que você foi lá e fez os pagamentos direitinho, né? Não há problema nenhum. Aí você vai vir aqui, só isso, e vai vir aqui, deixei essa para separado, distribuição de lucro, separado, bonitinho. Aí ele vai vir para cá como lucro subido. Assim, já coloquei mês 10 aqui, já coloquei a natureza,
E aqui está os 54 mil, a soma dos 27. Aqui é só você enviar, sem problema nenhum. Tem mais alguma coisa para colocar aqui, Leandro? Não, porque é um rendimento isento, né, Everaldo? Aí, para obedecer os layouts, é só colocar o valor do rendimento. Aqui, ó. Para cada um, sem problema nenhum, tá? Agora, só fazendo um adendo, o Everaldo, um detalhe da distribuição de lucro é o seguinte. Esses dias eu vi uma pergunta que a pessoa estava falando o seguinte: eu posso botar 30 na data da distribuição de lucro, eu posso botar 31 de outubro, 30 de novembro e 31 de dezembro? Pessoal, essa data vai ser a data do pagamento efetivo do lucro. Então, vamos supor, a saída da conta banco da empresa, a data da saída do recurso da conta banco da empresa para a conta banco do sócio foi que data? Então, veja bem, se foi 20 de outubro, como que eu vou botar lá na FDRI 31 de outubro? Não vai bater com o que está no extrato bancário. Então, assim, o ideal, se eu botar vai passar, a FDRI vai aceitar? Vai. Ela vai aceitar. Mas qual que é o ideal? Que eu coloque uma data que represente a saída efetiva lá no extrato bancário da empresa. Extrato bancário, tranquilamente. Alguma pergunta mais, pessoal? Já estou tirando aqui. Alguma pergunta mais a respeito do distribuído? Ficou fácil, né? Ailon, fala. Não, eu vou falar o seguinte, que ficou bastante fácil mesmo, do nosso programa, já está vindo, não está precisando nem lançar. Eu lancei da contabilidade e já está importando, sem precisar eu fazer o lançamento manual. Exato. Alguém mais quer perguntar? Alguém mais quer perguntar qualquer outras perguntas, a não ser que não ser qualquer outra pergunta, não é problema não. Pode perguntar, pessoal. Everaldo, eu quero. Não é sobre FC20, né? Eu estou tendo umas dúvidas aqui em relação a alguns clientes. Por exemplo, a gente sabe que sempre tem o seu faturamento fiscal e o parafiscal, né? Nesse caso, o que vocês fazem com os pedidos de montagem de relação de faturamento com valor de venda real? Eu não entendi a pergunta tua, Lorena. Tá bom. As empresas, elas têm o faturamento fiscal, com nota e certinho, correto. Certo? Só que alguns clientes, eles vêm perguntando sempre, pedindo para a gente fazer o faturamento para fiscal. Por exemplo, não, mas eu vendo aqui 150 mil, eu tenho isso no meu extrato bancário. A explicação que eu dou é sempre que há essa negação fiscal aí. Vocês, no escritório de vocês, ou quem está ouvindo aí, vocês fazem isso? Tá bom. Lorena, é o seguinte, isso aqui é o que o pessoal está acontecendo mais. Eu já respondi essa pergunta. É o seguinte, todo mês nós devemos confrontar a conta bancária que ele depositou o dinheiro lá com a sua receita. É claro que a conta bancária não pode ser a conta bancária não pode ser superior à emissão das suas notas. Eu faço o seguinte, quando acontece isso, eu entro lá na conta chamada SF, que o SF não tem para quem eu paguei o SF, certo? Não está nominal. Eu aumento os valores lá, certo? Faço desse jeito, porque eu não vou aceitar, porque o que vai acontecer agora? Desde 2022, o Leandro pode confirmar isso, eles estão mandando o financeiro lá para a Receita Federal. Vamos supor que ele pega o extrato bancário e vem conferir sua receita, isso é a máquina que vai fazer isso, certo? Vem conferir sua receita e o depósito bancário está maior do que a emissão nota fiscal. Simplesmente eles vão aturar como omissão de receita, até eu justificar isso, certo?
Não tem lógica alguém depositar se não teve receita. Alguém quer falar sobre isso aí? Então, eu coloco lá na conta, certo? Agora, vamos supor que a empresa ela é prestação de serviço. A gente vai lá, tem no nosso programa, tem uma conta lá escrito fiscal, chamado que receita, certo? Sem documentação, certo? A gente vai colocar a receita sem documentação e pagar o PIS, CONFINS, pagar tudo sobre essa receita que vai sair por fora. É como se fosse um aluguel, qualquer coisa assim, certo? É uma missão de receita. Oi, Everaldo. Everaldo, é o seguinte, em relação a essa pergunta aí da nossa colega, eu vou fazer uma pergunta mais direta, que talvez ela não quis fazer diretamente, mas eu vou formalizar ela corretamente para ela aí. A gente sabe, e isso aí vamos jogar as claras, né? A gente já sabe que o cliente chega o seguinte, o banco chega e fala o seguinte, seu faturamento dá uma média de 10 mil, 15 mil por mês. Um exemplo, não, você faz o faturamento aí de 200 mil por mês, isso é comum o banco pedir. Então, assim, a gente sabe que não pode ser feito, mas os bancos pedem, principalmente quando vai fazer financiamento de algo, de veículo, qualquer outra coisa, ele vê que o seu faturamento é menor, ele não vai te dar um crédito de 30% de 15 mil, não dá nada. Aí o gerente fala, não, faz um faturamento maior. Então, isso é comum acontecer no mercado aí, ter essa exigência do banco para a gente colocar esse faturamento maior. Tá. Eu acho que talvez o CRC, penso eu, o CRC poderia, no caso, tornar isso aí como se fosse um decore. Declaração de faturamento para banco, faz como se fosse um decore. Não estou falando para ser o decore propriamente dito, mas controlar os faturamentos das empresas através como um sistema decore. Então, é comum os bancos pedir isso, tá, gente? Então, eu estou formalizando João, para nosso colega aí que é comum isso acontecer. Faz ou não faz? E nem todo mundo faz. Todo mundo não. Vários colegas nossos aí faz porque João, isso não vai dar problema, não. Eu nunca fiz isso, né? Declaração falsa, certo? A presidente do conselho está aqui, ela pode falar para nós, certo? E o conselho proíbe isso aí com maior veemência, porque essa declaração é inidônea e você pode assumir a responsabilidade por isso. Sucena, fala. Boa noite a todos. Realmente, inclusive, desculpe, eu entrei agora, não vi o nome do colega que falou, mas nós já temos denúncia de bancos aonde o contador fez a declaração de faturamento de forma errada e ele foi responsável solidário num processo. Eu, Sucena, já levei esse assunto ao Conselho Federal de Contabilidade. Na minha opinião, acho que declaração de faturamento tinha que ser proibido, porque a empresa tem obrigação de fazer contabilidade, balanço. Então, não tem que ter declaração de faturamento. Isso é uma prática que tem que ser totalmente proibida. Isso é uma posição minha, que eu acho que o Conselho Federal tem que combater e proibir. Porque se existe a decore da pessoa física, beleza. Para a pessoa jurídica, é balanço, é contabilidade, pronto, acabou, assunto encerrado. Primeiro passo, é parametrizar, como é? Parabenizar a Sucena pela vitória do Conselho, certo? Que foi 84,5%, então houve uma abstenção de 84,5%, 15,5%, né? Fala sobre a eleição aí, Sucena. Eu quero agradecer aí ao apoio de todos pela nossa votação, foi muito expressiva. Se a gente for olhar Brasil afora, Goiás foi o estado que teve a maior votação, apesar de muitos estados ter sido de chapa única. Eu acho que isso acabou confundindo um pouco o pessoal de achar que não precisava votar. Mas eu agradeço, isso é um reflexo aí da nossa aproximação, de mostrar que o Conselho está mais próximo e que as pessoas estão satisfeitas com a nossa gestão. Mas não significa que vamos parar, não. Que agora a nossa meta é atingir 90%. Vocês podem ficar tranquilos, que eu já falei para a turma, vamos cada vez mais melhorar e mostrar para os contadores que o Conselho é a casa de vocês. Nós estamos aqui para servir e ajudar. E, presidente Everaldo,
eu quero, em seu nome, agradecer o apoio, a parceria, por tudo que o senhor, a essa votação é um reflexo aí do seu apoio, da nossa parceria enquanto entidade, da nossa aproximação. Então, assim, muito obrigada pelo apoio que o senhor tem me dado, pela paciência e por me ensinar. Gente, eu faço muita questão de estar aqui e eu sempre falo isso. Eu acho que aqui a gente aprende muito e ninguém é perfeito e todo mundo está aqui para aprender. Então, muito obrigada, presidente Everaldo, por todo o apoio que o senhor me deu desde o começo, até pelas broncas, porque é pelas broncas que a gente cresce, tá bom? Eu só não gostei de uma coisa, esse negócio de senhor. Ah, toma banho. João, depois você vai falar sobre o encontro que vocês tiveram lá Aceita que nós mesmo. Fala, João. Essa cena foi a presidente, né? Como assim foi? Perdão, João. Foi a Lorena que ia falar, eu empatei ela, né? Fala, Lorena. Não, então, na verdade, eu queria também parabenizar a Sucena, falar para ela que, assim, fico muito feliz de ter uma mulher representando a gente, e eu acho que realmente eu luto muito por isso, né? Para a gente ter essa representatividade feminina. Eu sei que a gente tem que trabalhar junto, mas para nós sempre é um pouco mais difícil ter o reconhecimento da nossa luta. Mas, assim, parabéns, eu fiquei muito feliz. E continue assim. Eu adorei ver você aqui. Quando eu vejo as reuniões que você está, eu acho assim maravilhoso, porque a gente cresce mesmo. Você tem razão. O grupo ajuda muito. João, fala. Obrigada. Sucena, tudo bem? É o João Bosco de Rio Verde, eu que fiz aí o comentário em relação a esse negócio aí do faturamento, mas aí você já está bem, bola para frente, isso é outro procedimento aí que a gente tem que lutar por isso. Exigir um balanço, obviamente. Mas eu ainda te falo no começo que é o seguinte, que os bancos, além de fazer esses atos, alguns atos aí de denúncia, obviamente, mas os bancos, com o gerente, eles insistem com essa velha historinha para aumentar o faturamento, que eles têm por dentro e por fora. Isso é um comentário em relação ao faturamento, para você saber. Eu quero parabenizar você pela sua eleição, né? Reeleição, melhor dizendo, né? Você está bem representado aí por todos nós aí, né? E em Rio Verde, a gente aqui, eu estive lá no Sescom, para trás, eu queria tecer um comentário para você, porque é o seguinte, não sei se é o lado bendito copia e cola, não seria por esse lado aí, mas eu faço muito curso lá no CRC do Rio de Janeiro. Então, lá tem disponibilidade todos os meses, tem alguém lá que dá uns cursos, REINF, DCTF Web e vários outros cursos. Se você estiver dando uma oportunidade, dá uma olhada nesses cursos, são gratuitos e pontuados no CRC. Quem dá são colegas nossos que ministram esses cursos, que são gratuitos, né? Eles têm umas parcerias lá com o CRC do Rio de Janeiro. Por quê? Porque, assim, nós precisamos de muito horas de curso, não para poder pagar propriamente a pontuação, mas o aprendizado, que o aprendizado está sempre dia a dia, todo dia está mudando. Nós acordamos com as novas regras aí que é impossível de cumprir. E a nossa Receita Federal não deixa atrás de desgastar-nos, né, em relação ao tempo. Depois que ele vai ver que o tempo é curto, que começa a prorrogar. Então, enfim, eu quero parabenizar você aí pela sua reeleição, obviamente, né? Que esse mandato aí seja próspero. E precisamos da gente aqui em Rio Verde, muita ordem. Um forte abraço para você e para todo mundo aí participando do curso aí. Obrigada pela sugestão do curso, mas como presidente de primeira viagem, a gente às vezes nem sabe de tudo, né? Então, assim, existem algumas coisas que a gente tem que aprender com o tempo. Mas eu já fiz um pedido no Conselho Federal, porque eu quero uma explicação deles, porque que a gente tem que cobrar, às vezes, no curso. Às vezes os professores fazem, mas todos são remunerados, tá bom? Eu só quero a isenção para o profissional. Mas, de qualquer forma, a partir do ano que vem, contador é R$50, público em geral é 150. A nossa prioridade vai ser colocar um custo menor. Agora, por que eu também, assim, às vezes eu tenho que colocar um custo? Porque o cara vai lá, faz inscrição e não comparece. Aí, às vezes, a gente tira a vaga de uma outra pessoa. Sobre o faturamento, eu concordo, eu acho que não pode ser também só o Conselho Federal. Inclusive, eu estou tentando ver na Associação dos Bancos, ou no Banco Central, eu falei, eu sou cara de pau, meu querido, eu vou lá no Banco Central, já que todo mundo quer arrecadar, o Banco Central que proíba declaração de faturamento e faça balanço.
porque aí a contabilidade está em dia. Eu quero ver neguinho sonegar. Mas, assim, é um trabalho formiguinha. Eu espero que a gente plante e colhe amanhã. E não só Rio Verde, tá? Até te peço a turma de Rio Verde, vamos ajudar Quirinópolis, Caçu, Mineiro, Jataí, vamos unir, juntar aí toda a região. Eu tô com essa cara de cansada, acabada, gente, é porque eu tô cansada mesmo, vocês não se importam. Você está na praia aí em Fortaleza, fica com onda aí. Tô não, presidente. Hoje, 4 horas da manhã, peguei o carro, fui para Brasília, tive uma reunião muito proveitosa com a senadora Damares e com o senador Isalci, que é contador. E olha que pessoa fantástica a senadora Damares. Eu levei lá um projeto de lei sobre um simples social para as empresas do terceiro setor, para as entidades que são filantrópicas, para sindicatos, que às vezes as pessoas acham que sindicato tem dinheiro, né? Não tem, que a gente deve muito imposto. Então, eu levei um projeto para ela sobre o Simples Social e também nosso imposto solidário. Então, eu estava em Brasília, não fui para Fortaleza ainda, talvez 1 hora, 2 horas da manhã eu chego lá. Leandro, fala. Fala, Leandro, Leandro. você tá mudo, Leandro. Abre seu microfone, por favor. Então, primeiramente, parabenizar a presidente Sucena, não somente pela reeleição, mas já pela gestão que já vem em andamento, tá? Parabenizar também pela atitude do Congresso. Para mim, eu entendo que é de suma importância, não somente pelo que foi dissertado, que foi narrado lá na sexta-feira, agora dia 10, mas pelo network, né? Pelo relacionamento, pela colocação de ideias. Então, que haja mais congressos igual a esse, né? No decorrer aí de 2024, porque 2023 já está acabando. Então, não tem muito tempo mais, né? Em 2023, mas que em 2024 tenha, e acredito que é de suma importância para todas as categorias, porque é um assunto que acaba abrangendo várias áreas, até não só a área da contabilidade, mas a área jurídica, a área administrativa, a área de tecnologia. Então, foi um congresso que agregou muito, tá? Everaldo, aproveitar essa oportunidade para trazer uma informação aqui do seguinte: essa semana eu estava observando algo muito perigoso na plataforma nacional, em que os microempreendedores individuais hoje vêm emitindo suas notas fiscais de serviço. Então, tem que tomar muito cuidado, por quê? Quando os microempreendedores individuais eles estão emitindo essas notas fiscais de serviço lá na plataforma, eu comecei a observar que eles têm uma classificação econômica lá no CNPJ deles, lá no certificado de microempreendedor individual, porém, na hora de selecionar o subitem de serviço, eles estão selecionando o subitem de serviço, muitas das vezes, que não tem nada a ver nem com a classificação econômica e não reflete o caso concreto deles, o caso concreto ali da prestação de serviço. E pior, tem casos que estão selecionando um item de serviço que ele remete à seção de mão de obra. E quando eu remeto à seção de mão de obra, se não for aquelas atividades que são previstas na Lei Complementar 123/2006, no artigo 18, parágrafo 5º-C, se eu enviar isso no FD-REINF, por exemplo, numa retenção de INSS, quando eu enviar isso para o banco de dados da Receita Federal, via portal web, automaticamente a Receita Federal vai pegar essa informação e vai, de ofício, desenquadrar esse MEI. E aí, não é só para o MEI que serve essa informação, serve também para quem? Para o Simples Nacional. Ainda que o Simples não esteja na plataforma nacional, mas ele vai migrar, é uma questão só de tempo. Os prestadores do Simples vão começar a emitir nota na plataforma nacional. Então, o que ocorre? Com a entrada da FDI, essas prestações de serviço, se quem estiver emitindo, quem estiver envolvido na operação, fechar um contrato de prestação de serviço e, muitas das vezes, o objeto do contrato, a empresa nem mesmo tem aquela atividade econômica para poder fechar aquele contrato. Vou dar um exemplo para você. Vou dar um exemplo claro para você. Um MEI que fecha um contrato, por exemplo, de
Designer gráfico. Designer gráfico é uma atividade de natureza profissional. Não pode ser desenvolvida por empreendedor individual. E, no entanto, a empresa fechou, o MEI fechou o contrato de prestação de serviço, certo? Emitiu o documento fiscal mesmo assim. Então, o que ocorre? Essa contratação, ela é irregular. Ela não poderia nem existir, porque o MEI não poderia fechar aquele contrato, porque ele não tem essa atividade, nem poderia existir, nem poderia ter, porque é vedada a atividade para o MEI. Então, uma questão é a seguinte: antes de enviar um FDRI, principalmente no tocante à retenção previdenciária, vai ter que tomar muito cuidado, porque senão o contratante vai entregar o contratado para a Receita Federal de bandeja. Por quê? Se determinada atividade tiver uma retenção do INSS lá e caracterizar a cessão de mão de obra, e essa atividade não for permitida para um Simples Nacional realizar mediante cessão de mão de obra, a Receita Federal vai pegar com essa informação já no banco de dados dela e desenquadrar de ofício os Simples Nacional. Então, significa dizer que eu vou ter que conhecer bem de serviço, de natureza de serviço contratado, antes de eu entregar o FDRI. Porque senão eu, contratante, eu vou denunciar o contratado para a Receita Federal e sem nem saber o que eu estou fazendo. Vou denunciar nem sabendo que eu vou estar fazendo isso. Então, é uma dica aí que, assim, quem tem um cliente que é Simples Nacional, lucro real, lucro presumido, lucro arbitrado, e contrata microempreendedor individual, cuidado, porque na nota está saindo todo tipo de bobagem. O microempreendedor individual ali exerce uma atividade de manutenção, ele seleciona uma atividade, um item de engenharia. Engenharia é um serviço de natureza caracterizadamente profissional. Então, essa contratação já está irregular. Então, assim, cuidado, porque a plataforma ela não tem essa trava, ela não tem freio. O item que você selecionar lá de serviço vai passar e vai transmitir a nota. Lorena, fala. Então, a gente, assim, Everaldo como sindicato, Sucena e agora, né, nessa questão, começamos tudo errado no início lá da criação do MEI. Então, o que a gente criou uma política de que não, o MEI não precisa de contador, fiquem tranquilos, façam aí do jeito que vocês quiserem e vai dar tudo certo. Agora, a gente está tendo que buscar essa conscientização e simplesmente as pessoas não dão nem moral para esse tipo de coisa que está acontecendo no portal. Se, por exemplo, a Receita já tivesse uma trava por enquadramento, por exemplo, não, ok, a questão do contrato não tem como a gente travar, eu entendo. Porém, por exemplo, eu não consigo colocar essa atividade lá, sendo que meu enquadramento na própria Receita é MEI. Então, ele devia, para ajudar um MEI que não tem contador, que não necessita, eles, agora, daqui para frente, tem que melhorar o sistema deles para isso, para que já haja essa trava, para que o MEI não consiga fazer essas coisas. Apesar de que eu não sei como é que o MEI está conseguindo enviar todas as informações, né? Porque a gente que está todo dia fazendo curso, tentando entender essa FDRI, já tem uma dificuldade, imagina uma pessoa leiga. Então, de repente, seria muito necessário no momento essa conscientização. Eu não sei como isso funcionaria, né? Porque isso é gigante, né? Hoje, para que a pessoa, quando ela tiver um MEI, ela busque o profissional, né? Porque isso futuramente, a gente está vendo aí, gente devendo, as pessoas chegam no meu escritório com CPF bloqueado, e aí elas me dizem assim, mas eu não sabia que eu precisava continuar pagando, eu não estou mais fazendo nada com a minha empresa, e a pessoa está devendo 4, 5 mil reais, e pessoas que não têm condição de arcar com isso. E a gente fica, né, falar o quê para uma pessoa dessa? Porque já veio do início do MEI essa ideia de que não precisa de contador, toca o negócio do jeito que der e tá tudo certo, né? Tranquilo. Ô, Sucena, fala sobre o encontro que nós tivemos lá no dia 9, né, lá no centro. César? Uai, eu que estava aqui pensando que eu ia te perguntar, presidente Everaldo, pela sua experiência, o que o senhor achou lá do evento? Na minha visão, eu achei super produtivo,
Achei que a gente, mais uma vez, consegue abrir portas com o Ministério do Trabalho. A intenção deles é que a gente possa contribuir com sugestões para melhorar o E-Social. É mais ou menos isso que você falou, Lorena. O governo, ele vem e implanta uma coisa, mas depois, na prática, ele vê que não é isso. Então, tipo assim, ó, o MEI, eu conheço, eu sei quem é o cara da nota fiscal do serviço do MEI. Então, a gente tem uma abertura na Receita Federal de marcar uma reunião, de ir lá. Mas até que ponto isso favorece a gente? É igual, o Leandro questionou isso lá no encontro do Plano Fiscal. Cara, deixa o MEI, o MEI tem que entender que precisa da gente. Mas, assim, a gente tem portas abertas, só que a gente tem que colocar tudo difícil. Tem que ser tudo difícil para eles não dar conta de fazer nada, para que o contador faça. É isso que eu penso. Mas, presidente Beraldo, eu amei, né? Eu amei. Agora eu quero saber a sua opinião. O que o senhor achou? Tranquilo. Nossa, é o seguinte, eles explicaram muito bem a respeito disso, falaram que passaram 4 anos, certo, com todo aquele amparado que eles têm, fiscal, programadores, para fazer esse FGTS, que vai tirar das garras da Receita, da Caixa Econômica, e eles vão administrar essas contas, certo? Diz que vai ficar tudo mais fácil. Outra coisa, que a partir de janeiro, para pagar em fevereiro, só pode ser feito através do PIX. Não tem outro pagamento, hein, gente? Então, vocês vão se aperfeiçoar em PIX, porque tudo o FGTS, agora, a partir de janeiro, vai ser só pago em PIX. E as empresas vão ter que ter as contas bancárias, hein? Muita gente aí que está colocando, está aplicando as contas bancárias na pessoa física, pode até fazer, mas mas é trabalhoso. Não adianta eu chegar a pegar o dinheiro e ir lá para pagar o FGTS, que eles vão ter que fazer um depósito para ele fazer um PIX lá dentro da conta bancária, dentro do banco, certo? Então, a partir de janeiro, para pagar em fevereiro, diz que adiaram para março, mas a partir de janeiro o pagamento do FGTS só vai ser através de PIX, tá? Alguma pergunta? Pode falar. Fala, Ronan. Boa noite a todos. Também quero parabenizar a Sucena, além de todas as palavras brilhantes que ela recebeu de elogio como presidenta do nosso conselho. Em poucas palavras, dizia ela que a gente também pede ao nosso Pai poderoso que ilumine a sua vida, muita paz espiritual e harmonia no trabalho. Presidente, eu tenho uma pergunta aqui, posso fazer? Claro, Bom, boa noite, colega. Mais uma vez, é o seguinte, como nós sabemos, muitas vezes o proprietário, o sócio ou o titular da empresa, ou sócios da empresa, quase sempre um desses pode ser proprietário do imóvel com pessoa física. E ali ele não cobra o aluguel daquilo ali, não tem uma formalização de um contrato de locação daquele imóvel utilizado pela empresa. A legislação do imposto de renda estabelece, quando isso não ocorre, que o que seja tido como receita, como rendimento recebido de pessoa jurídica, no mínimo o valor de 10% do valor do imóvel constante lá do IPTU. É assim que é a forma de tributar isso quando descoberto pela Receita Federal. O valor do aluguel, né? O valor do aluguel. Aí eu pergunto aos senhores, quando a pessoa de fato não recebe o dinheiro de aluguel, portanto, se contabiliza aquilo lá na empresa como despesa de aluguel, não é verdadeiro porque o dinheiro não saiu do caixa, não pagou. Às vezes faz um contrato fictício. Aí eu pergunto a vocês, qual é o tratamento disso aí para que fique corretamente? Pagar o aluguel? Não paga, porque o proprietário não cobra o aluguel. A fiscalização atribui que, no mínimo, seja 10% do valor do IPTU do imóvel. Ou do valor do ITU, ou sei lá, o bem imóvel que for, o valor oficial. Como é que nós devemos proceder dessa maneira?
nosso instrutor, né? Leandro. Bem, Leandro. Ronaldo. Opa. Bem, Ronaldo, o que ocorre? Tem dois tipos de contrato nesse caso aí. Tem um contrato de aluguel, que é o mais correto, e tem um contrato de comodato, que leva a essa questão que você mencionou agora, de 10% do valor venal. Lembrando que não é nem preciso a Receita Federal fiscalizar. O próprio contribuinte ele já tem que fazer isso. E lembrando que tem uma exceção, quando esse imóvel é cedido gratuitamente, tem que ser para uso de pessoas que não sejam o cônjuge, né? Não seja o cônjuge, não seja parente de primeiro grau, né? Pais e filhos. Aí entra nessa regra. Então, nesse caso, vamos imaginar que o proprietário, ainda que seja da empresa, mas ele é uma pessoa física, ele está alugando para uma pessoa jurídica. Então, já nem precisa analisar essa questão de parente de primeiro grau ou não, porque eu estou locando para uma pessoa jurídica. Então, Ronaldo, só tem duas saídas. A primeira, que é a mais correta, é firmar um contrato de aluguel, e aí, se ele não o fizer, formalizar a orientação das consequências disso. Qual que é a consequência? Que a Receita vai entender que esse imóvel está sendo cedido pelo proprietário, e aí o fisco ele não vai levar em consideração que ele é proprietário da empresa, vai levar em consideração que ele é proprietário do imóvel, tá? E que a consequência é que ele vai ter que levar 10% do valor venal desse bem lá na declaração de ajuste anual dele. Então, por exemplo, se ele vem praticando esse processo agora em 2023, ele vai ter que levar isso à tributação lá na declaração de ajuste anual dele de 2024. Então, eu não vou fazer o contrato de aluguel porque eu não quero cair na tabela progressiva e aplicar o imposto de renda. Tudo bem. Tem a outra consequência. Você vai fazer o contrato aqui, declarando que você está cedendo para a empresa, e tem essa consequência, tem esse desdobramento dos 10%? Não, também eu não quero fazer. Então, você vai formalizar a orientação para ele, e quando chegar na declaração de ajuste anual dele, você vai fazer uma segunda orientação. Preciso fazer a colocação de 10% do valor venal na declaração de ajuste anual. Aí, você vai guardar a resposta dele, se ele vai dizer se sim ou não. No momento que ele responde isso, já está formalizado. Então, aí não tem meio termo, e não vai ter a questão, eu não vou fazer. Não, tudo bem, a propriedade é dele. Você não tem poder de coação, mas você pode formalizar, ter o documento formalizado que você orientou ele. Correto, Leandro, eu entendi perfeitamente, mas aí o seguinte também, digamos que isso é até uma coisa de um colega nosso do interior, que está com essa questão aí, ele pediu para esclarecer. E é o seguinte, eu pensei, digamos o seguinte, pega lá, o imóvel vale R$500 mil, certo? Ele não recebe aluguel daquilo. Se 10% dá de R$500 mil, dá R$50 mil. R$50 mil divide-se por 12. Encontra-se o valor mensal daquilo ali. E colocaria aquilo mensalmente lançado na contabilidade como aluguel, os 10%. Só que o fato, o dinheiro não saiu do caixa. Então, pela sua colocação, Leandro, aí eu acho que uma vez que o dinheiro não saiu do caixa da empresa, o mais correto é isso mesmo, é tributar na pessoa física dele os 10%, porque aí também ele está fora da necessidade de comprovar com a saída do caixa do dinheiro para o pagamento desse aluguel. Não é isso? Parece que é melhor desse jeito, tributar os 10%. Ronaldo, aí só tem que fazer o planejamento. O que é mais benéfico para ele? Né? Aí certo. Faz o cálculo. O que é mais benéfico? Aplicar 10% do valor venal do bem lá na declaração de ajuste anual, rendimento tributável, ou eu fazer um contrato de aluguel e vir pagando todo mês uma fatia? Ao todo desses 12 meses, o que vai ficar maior? Eu pagar o aluguel cada mês, ou eu oferecer de uma vez só 10% de um imóvel de R$500 mil lá na declaração de ajuste anual, que provavelmente vai somar com outros rendimentos? Pois é, mas aí é que eu pergunto também. Uma vez que ele optou por pagar os 10% do valor venal do imóvel, e essa receita, ela entrou lá na pessoa física dele como recebimento de pessoa jurídica, no caso, a empresa. Essa receita, ela serviria de base para, digamos assim, reforço do caixa da pessoa física? Não poderia servir porque o dinheiro não saiu, não entrou esse dinheiro.
que você acha, Beto? Aí a questão do dinheiro não sair, né, Ronan? Aí o que acontece? Se o dinheiro não saiu, aí eu não estou tendo nem contrato de aluguel e nem contrato de comodato. Eu não estou tendo nenhuma coisa e não estou tendo nem outra. Aí veja bem, se o profissional se ele entrar nessa seara e criar qualquer outra situação, o que vai ficar caracterizado aí? Um abuso de forma de direito. Vai acabar que ele vai dissimular o fato gerador a favor do cliente, a favor do contribuinte, para tentar sair ou dos 10% do valor final ou para sair da tributação. Então, eu não vejo, eu só vejo dois caminhos. Só vejo dois caminhos nessa situação. E se o contribuinte ele não quiser fazer nenhum nem outro, é como eu te falei, cabe a formalização. Após a formalização, ele ainda vai ter uma segunda opção. Quando chegar lá em março de 2024, você faz um outro questionamento, uma outra formalização. Já que ele não, vamos supor que ele não quis fazer o contrato de aluguel. Aí vai ter que oferecer os 10%. Se ele não quiser, vai contar com vai contar com 5 anos da Receita Federal fiscalizar essa operação ou não, né? Porque, veja bem, como é que tem uma empresa funcionando ali naquele estabelecimento, né, desenvolvendo uma atividade econômica, onde as contas do dia a dia não vai ser uma conta de uma pessoa física, a conta de luz, conta de água, vai evidenciar que ali não é de uma pessoa física, não é um ambiente residencial. Então, assim, sob o meu ponto de vista, e sob o ponto de vista tributário também, eu entendo que de qualquer coisa fora do contrato de aluguel ou fora do contrato de comodato é um abuso de forma de direito. Aí é dissimular o fato gerador para tentar evidenciar uma outra situação para que ele não seja eleito contribuinte do imposto. Perfeito. Ronan, Sim. isso vai servir na nossa carapuça, né, cara? Na nossa cara. Né? Aí o Ronan tem uma receita X, eu tenho um prédio assim, bom, certo? Que vale nada, 1 milhão, certo? 10% do milhão dá quanto? Dá 50 mil, dá 100 mil. É só 100 mil, né? Aí o Everaldo também tem aqui, certo? Também não coloca. Então, a ideia, Leandro, e esse pagamento de aluguel tem que ser mais ou menos pelo valor do mercado, né? Então, eu já vou mudar de figura, certo? De aqui, certo? Vou fazer o devido pagamento do aluguel, não vai dar o imposto, se eu colocar R$1.000 na minha salinha aqui, certo? E R$1.000 na outra, vou receber R$2.000. A única coisa que tem que fazer é apresentar o REINF, né? Que mesmo que seja o valor que não faz atenção, você terá que apresentar o REINF, porque você pagou para uma pessoa física, né? É isso, Everaldo? Isso, Everaldo. E, Ronan, foi bom você ter trago esse assunto, porque eu já vou puxar a reboque outro assunto. Tem pessoas, acho que assim, até por ingenuidade, o contrato de aluguel, vamos supor, ele foi pactuado ali entre pessoas físicas. Só que o que ocorre? E às vezes até com consentimento da imobiliária. Só que o que ocorre? Ele foi pactuado entre pessoas físicas, só que o estabelecimento, naquele estabelecimento que foi locado, há um desenvolvimento de uma atividade econômica. A pessoa esquece disso. Então, o que ocorre? Esse contrato, ele não foi pactuado de forma regular, porque há uma pessoa jurídica ali desenvolvendo uma atividade econômica. Então, nesses casos, o que é correto? Correto é você fazer um aditivo contratual para corrigir essa situação e fazer o quê? Um contrato de pessoa jurídica com pessoa física. Porque aquele estabelecimento ele não é residencial, ele não é familiar. Ali é desenvolvida uma atividade econômica. E aí, veja bem, uma coisa vai puxando a reboque outra. Numa brincadeira dessa, física pagando para física, olha quantos meses eu deixei de entregar FDRIM. E se esse valor do aluguel foi alto e deu retenção, olha quantos meses o contratante, a fonte pagadora, deixou de reter imposto de renda, repassar para os cofres da União. Então, você vendo que uma coisa vai puxando a reboque outra. Então, assim... o Leandro e o Ronan, a probabilidade de pegar isso não é muito distante, não é? Está próximo agora com a REINF, né? Não, porque se ele circular pelo banco, vai ter que se provar a origem dele, não vai?
quem pagou e quem recebeu, não saiu de uma conta e entrou em outra. É pouco provável uma pessoa dar 5 mil hoje na mão de outra. Não é comum, né? Um aluguel, dar 5 mil de aluguel e está passando na mão. Acontece, mas não é comum. É transação financeira. E eu quero até também... Eu tenho uma empresazinha que o dono do imóvel é o sogro, certo? Então, ele vai ser obrigado a colocar esse aluguelzinho, né? E, inclusive, até com mais um detalhe, viu, Leandro? Muito bem, você esclareceu muitíssimo bem. Só eu quero abrir mais uma brecha que o Leandro já colocou também, e dizer, aí, Leandro, é o seguinte, se nós fizermos, parece que a maneira mais correta está assim, então. Se de fato não é aluguel, ou melhor, de fato não é aluguel, mas atribui-se os 10% do valor do IPTU, do imóvel, distribui nos 12 meses e contabiliza e sai do caixa esse dinheiro. Tira do caixa todo mês para ficar certinho, para documentar a receita. Mas aí que eu quero dizer o seguinte, olha outra coisa que eu vejo aqui do direito. Digamos que 2 sócios da empresa não são da famílias diferentes. Um desses é proprietário do imóvel. Não sabe lá por quê, qualquer coisa, ele não recebe o imóvel daquilo ali. Por uma coisa, entre ele e o sócio dele está ali, não recebe o imóvel. Aí, o proprietário do imóvel vem a falecer, isso não está mais, não existe mais, morreu. Ficou só a família. Aí os filhos poderão ir em cima do sócio. Eu quero aluguel do meu imóvel, do meu pai que estava aqui. E pronto, e vai ter mais esse problema também. Pode ter isso judicialmente. Falar nisso, Ronan, onde você vai colocar o aluguel? Onde eu vou colocar o aluguel? Quanto você vai colocar seu aluguel lá do seu escritório? Quanto que eu vou colocar aqui? Quanto você vai colocar? 1.000? Não, aí tem que ver, né? Se eu vou colocar ou não. Isso aí nós estamos vendo, né? Que agora é difícil, né, parceiro? Até eu vou ver. Não, mas não, nós temos. Eu estou na mesma vala sua, viu, cara? Mas aí tem que sair do caixa o dinheiro. É bom fazer isso na tabela de gestão. Vai pagar mesmo, através do recibozinho bonitinho aí. Mas ainda bem que você colocou aí, Everaldo, é importante, porque de qualquer maneira vai estar abaixo da tabela progressiva. Então está tudo bem, a gente está sossegado, pode contabilizar isso, sair do caixa e não vai ter um imposto de renda na fonte. Aí, no meu caso, certo, eu que era da Lena aqui, vou pagar para os herdeiros lá e o meu também. Pois é. Vou pagar o aluguel para elas, né? E para mim, né? Meu escritório, né? A programar vai pagar e a Conselho vai pagar. Pois é, Tucena, mas só para fechar minhas palavras dirigidas a você, eu quero saber o seguinte, tão bem que você falou aqui, de nós aqui presentes, e digamos que foi um sorteio que você fez para os que estão aqui participando, de um almoço numa churrascaria aí por sua conta, dado a sua eleição. O que você acha dessa proposta? Olha, primeiramente eu agradeço a consideração, mas o duro que ser presidente do CRC só me trouxe gasto. Eu perdi no mínimo 40%, 50% do meu faturamento, porque eu não tenho tempo de trabalhar, eu fico trabalhando ali só pelos contadores. Eu que estou querendo ser convidada para almoçar, você acredita? Mas, se Deus é bom, 2024 vai ser um ano abençoado. No dia do empresário contábil, quem sabe a gente faz um grande almoço, aí a gente paga um almoço na churrascaria, né? Perfeito, muito bem. Beleza. Ou se não, pode falar, Devani. Ô, presidente, ou se não, um dia que eu tiver renda de empresa de contabilidade igual o senhor e o seu Everaldo. Estou vendo você já discutir renda de aluguel aí, ó. Sobrou para nós, Everaldo. Sobrou para nós. Eu queria saber, combinar aqui, quanto você vai cobrar o seu. E é mais ou menos que eu vou cobrar aqui também da Concip e da Programar. Pode colocar aí uns 1.500 a 1.600. 1.500, né? Então tá. Mas se juntar os dois... Leandro, juntar todo mundo, fazer uma vaquinha e fazer uma festa para a nossa presidente. Isso mesmo. Mas, senhor Everaldo, isso mesmo. Senhor Everaldo, só uma pergunta. Leandro, eu quero só uma pergunta técnica. Esse valor do aluguel é aluguel do imóvel ou vocês estão falando de aluguel de imóvel, né? Vocês não estão falando de aluguel da empresa. Eu uso o meu imóvel para a minha empresa. Assim como o Ronan usa o imóvel dele para a minha empresa. E talvez você também, o Edson, ele tem um imóvel. Ele usa, ele aluga para os sócios dele.
aí ele aluga o sócio dele, certo? Aham. Vamos supor, o Abrão, ele não vai fugir também não, né, Abrão? O Abrão, ele tem uma casa, certo? E ele tem o escritório dele, né? Ele vai ter que pagar aluguel para o Abrão. A empresa dele. Não, Everaldo, eu fiz um contrato de comodato. Mas como que é esse contrato de comodato, Leandro? Deixa eu explicar agora o comodato para o Abraão aqui, Abraão. O comodato que você fez, Abraão, agora com essas mudanças, o Leandro aí, que é o professor catedrático dessa matéria, você vai ter que tributar, se é comodato, você vai ter que tributar no mínimo 10% do valor do IPTU no seu imposto de renda da pessoa física. Ô, Abrão, vai ficar pior. Não sei, viu, Everaldo, porque no meu contrato reza que o escritório tem que manter ele na mesma coisa que eu entreguei, né? Fazer as reformas, fazer as atualizações, não deixar ele deteriorar. Então, essa é a compensação, né? Não, mas isso aí não compensa, cara, não. Mas vamos supor, o meu aqui. É discutível aí, né? Mas vamos ver. O meu aqui vale mais ou menos 1.200.000, né? 10% de 1.200.000, dá o quê? Dá 1.200.000, dá 120 mil. 120 mil por mês? Não, por ano. Por ano, tá bom. Dá o quê? 10 mil por mês, cara. Aí vai ser tributado a pessoa física ainda. É melhor fazer um aluguel que o Ronaldo está falando, certo? E vai acomodar, não me atrapalha do outro lado. O comodato aí, eu entendo que a legislação ela é um pouco complexa e ela te respalda em alguma coisa, né? No sentido de que a empresa que está usando, ela tem uma obrigação de manter em ordem, né? Agora, a Receita quer cobrar isso aí, né, Everaldo? Se tem contrato de comodato, se não tiver o contrato, ainda fica pior, né? Porque aí você tem que pagar o aluguel de mercado, né? Pior. Não, mas essa salinha pequena da 1.500 tá bom. 1.500 de um, 1.500 da outra, ou 1.000 e 1.000 da outra, dá 2.000, né? Não dá imposto não, né, Leandro? Eu ia até fazer uma colocação para o Ronan, Veraldo. Ronan, naquele planejamento para saber o que é mais benéfico, tanto aí para contratante para contratado, tem as deduções que a gente pode aplicar, né? Aí antes de fazer o planejamento, tem que checar se o locador ele paga INSS, se ele paga pensão alimentícia, se ele tem dependentes. E, alternativamente, ainda tem aqueles R$528 correndo por fora, que pode abater hoje, né? Pode deduzir desde maio de 2023. Perfeito, Leandro. Leandro, muito obrigado pelas suas colocações, viu, Leandro? Muitíssimo claro e correto aí as coisas. Ô, Sucena, espera um pouquinho. Devani. Boa noite. Boa noite. Acho que a minha pergunta é para o Leandro, só para ele... Eu pedi informações de uma empresa varejista, mandaram um boleto da imobiliária. Só que, em vez do boleto estar, ou o contrato do aluguel estivesse no nome da empresa, está do sócio. Não está, eles fizeram pessoa física do sócio que está pagando o aluguel. Aí eu fiquei na situação de sem saber o que fazer já no REINF, né? Não pode. Então, Devani, o negócio já está. Certo. O locador e locatário são pessoas físicas? Tá através do imobiliário, mas me parece que é pessoa física proprietária. Eu posso confirmar depois. Se for, aí eu vou fazer o que eu falei anteriormente, vou te fazer a pergunta. Existe um desenvolvimento ali naquele estabelecimento de uma atividade econômica? Existe, é comércio varejista de imóveis. Não. Então esse contrato ele é irregular. Esse contrato chega para a gente, mandou um boleto para mim na situação, mas como é que eu faço com o rei? Eu não fiquei. Para fugir do rei. Aí você não vai poder, por quê? Porque o contratante ele não vai efetuar a retenção. E aí, nesse cenário, o locador ele vai fazer o quê? Pagar o quê? Carne e leão. Mas só que a contratação ela está irregular. Sugiro você falar, principalmente com o proprietário da empresa, fazer um aditivo no contrato, alterando o contratado para o contratante para a pessoa jurídica. Não, tranquilo. Luciana, pode falar.
Presidente, eu gostei muito aí do Leandro, achei ele uma pessoa muito inteligente, muito ponderado nas suas falas, e eu gostaria de lançar um desafio para ele estudar e no começo do ano fazer uma reunião aqui do sindicato só sobre isso, sobre arrendamento e precificação dos nossos honorários. Tipo assim, Leandro, para a gente fazer um momento de discussão, como vocês estão falando de aluguel da empresa, do imóvel, mas assim, eu tenho sido muito questionado por vários colegas de como precificar meus honorários ou como que eu poderia monetizar isso para trazer os colaboradores para sócio, ou se eu quiser arrendar. Você poderia fazer um estudo para a gente e a gente bater um papo no começo do ano sobre isso? O que você acha? Com certeza sim. Agora, eu até vi essa colocação lá no Congresso, Sucena. Eu até vejo com bons olhos. É lógico que vai do ponto de vista de cada um, né? Mas, assim, falando de gestão, do ponto de vista de você estar ali elevando a autoestima dos colaboradores do escritório, até eu vejo com bons olhos. Agora, daí propor uma meta para ele se tornar sócio de uma empresa, aí, assim, é lógico que vai de cada um, vai de cada cenário, vai de cada entidade, né, de cada empresa. É um pouco temeroso sem você analisar o perfil daquela pessoa. Porque nem todo mundo, às vezes, eu fiz uma meta, a pessoa trouxe muito cliente para dentro da empresa contábil, foi mais um vendedor do que um operador lá dentro, trouxe retorno, mas quando ele passa para o outro lado, do cenário, sob meu ponto de vista, ele tem que estar sujeito a arriscar bastante. Quando você passa para o lado de ser empresário, você tem que arriscar bastante. Nesse ponto de vista, é questionável um pouco esse modelo. Agora, o modelo de estar sempre elevando ali, dando comissões, né, promovendo prêmios, eu vejo com bons olhos. Agora, quanto a colocar num quadro societário, aí envolve muita coisa mesmo. Ele passa ali a assumir os riscos de todas as esferas. Então, assim, é uma questão que tem que ser avaliada cada empresa, cada cenário, cada perfil de ser humano, cada perfil de pessoa. Mas, assim, eu gostei bastante desse ponto lá do Congresso, que traz ideias novas, né? Traz situações que não são praticadas no dia a dia, né? Mas a gente pode sim, no começo do ano a gente trata disso. E aproveitar, presidente, como a gente está falando de retenção na fonte aqui, sobre aluguel e outros assuntos, viu, Everaldo? É interessante fazer uma conscientização de que, para que essas empresas, Everaldo, não sejam autuadas, para que não haja desgastes aí entre os clientes, é necessário que se realize uma capacitação dos gestores dos departamentos fiscais dos escritórios, que se faça uma capacitação no financeiro da empresa, porque o financeiro da empresa ali ele vai receber a duplicata para pagar. Então, não pode ficar também limitado só às assessorias. Tem que ser assessorias, porque às vezes muitas não estão nem sabendo conduzir esse assunto de retenção tributária na fonte. A verdade é essa. Mas, por exemplo, o financeiro da empresa que vai estar pagando a duplicata, que vai estar manuseando ali a nota fiscal todo mês, é necessário que leve essa capacitação para esse departamento, para dentro da empresa, e, se possível, o proprietário também. Se possível, o sócio também, e nas assessorias contábeis, todos os gestores do departamento, porque é uma matéria que envolve de forma global. Por exemplo, algo que eu estou notando, as assessorias elas estão tentando analisar a retenção tributária na fonte de forma isolada, e está pecando. Por exemplo, eu não posso analisar só o imposto de renda, senão eu vou ficar na metade do caminho. Eu tenho que analisar o INSS, se há retenção previdenciária naquela operação, tem que analisar se tem o próprio imposto de renda, tem que analisar se tem PIS, COFINS e contribuição social, e correndo por fora, ainda que não seja objeto da FDRINF, o ISS. Aí você pergunta, Leandro, por que o ISS? Porque o ISS ele tem uma sintonia direta com quem? Com o INSS. Ele vai auxiliar na hora que você for fundamentar para o seu cliente se aquela retenção, por exemplo, do INSS ela é devida ou não. Então, assim, tem que fazer essa capacitação profissional, tanto das assessorias contábeis como
principalmente o financeiro da empresa, que vai fazer o pagamento. Porque, por exemplo, aquele financeiro ele vai pagar a distribuição de lucro, ele vai fazer o depósito para a conta do sócio, o financeiro ele vai pagar aquela contratação de serviço, né? O financeiro ele vai pagar o aluguel. Então, passa muito pelo financeiro da empresa a matéria de retenção tributária na fonte. E também condicionar as equipes das assessorias contábeis para quê? Para saber conduzir isso. Porque o que acontece? Como o FDRINF é mensal, a malha fiscal vai ser mensal também. E aí um detalhe, por exemplo, às vezes alguns profissionais eles pensam o seguinte: peguei o documento fiscal, não tem alíquota destacada. Ah, não, então não tem alíquota destacada, então não vou enviar o FDRINF. Não, não é assim. A legislação ela atribui a responsabilidade pela retenção e recolhimento a quem? 99% dos casos ao contratante. Qual que é a exceção à regra? Autorretenção. Administrador de cartão de crédito, propaganda e publicidade, administração de cartão e convênio. São as exceções. Mas 99% está no contratante. Significa dizer que, se eu recepcionar um documento fiscal lá na minha empresa contábil, lá no meu escritório, e não tiver o destaque na alíquota, eu, contratante, vou ter que analisar. E eu vou ter que saber analisar, examinar todas as retenções, do INSS até o ISS. Porque senão, se eu deixar de entregar uma FDRINF, ou entregar ali inexata, ou suprimir um rendimento ali, vai vir uma auto-infração. E o problema do auto-infração nessa questão é o seguinte: o imposto retido, vamos supor que o contratante deixou de reter o imposto. Vai vir um DAF para o ECAC lá no conta corrente, só que ele não vem com aquela multa de 0,33% ao dia limitado a 20%. Não vai vir nessa, não. Vai vir uma multa que começa com 75% do imposto que teria que ser retido, mais a correção da taxa de juros Selic. Então, assim, é pesado. É pesado. E aí, o que acontece? Vamos para a prática, para o mundo real. Como é que a assessoria vai dizer assim para o cliente: olha, você paga o DAF, você paga o principal, que eu vou pagar os juros. Aí o cliente vai dizer: não, mas por que isso aconteceu? Aí vai ficar ruim, né? Tá. Ô, Leandro, depois de eu falar com o Abrão e com o Ronan, você volta de novo lá naquele distribuição de lucro, fala da distribuição para pessoa jurídica para pessoa jurídica. Depois você fala isso aí. Abrão, fala. A Sucena está aí, né, Veraldo? Não, primeiro é o Abrão. Veraldo, só a questão do aluguel. Quando a gente vai abrir uma empresa, acontece muito isso aí, porque aí tem que fazer o contrato, alocar o imóvel para poder abrir a empresa. Aí o contrato, o dono do imóvel exige fazer o contrato, se faz de pessoa física para pessoa física, né? O que eu mando fazer? Lá no contrato, mando colocar uma cláusula que assim que a empresa for constituída, será feito um aditivo, conforme o Leandro aí orientou, e transfere o contrato para a pessoa jurídica, porque não tem outra forma de fazer isso aí. Tranquilo. Porque senão fica irregular a vida toda, né? Tranquilo. Então, todas as vezes que você vai abrir uma empresa que é aluguel, a gente encontra essa dificuldade, né? Aí tem que ter esse cuidado aí, né? Tá certo? Certo. Ronan, fala. A Sucena está aí ainda na sala, não? Estou aqui, estou com outro celular, mas estou. É o seguinte, então tá. Duas coisas. Na colocação, no convite que você fez, Leandro, eu entendi assim, que é uma precificação dos honorários do escritório, ou dos honorários contábeis do escritório, ou seja, como que o contador deve cobrar os seus honorários e tal. Ou é naquela interpretação que o Leandro fez? Não, a dúvida é o seguinte, Ronan, vamos lá. Nós estamos falando aqui de pessoas que têm, no mínimo, 20 anos de mercado. E que quem estava lá no Congresso escutou, às vezes, uma turma mais jovem falando sobre captação. Eu enxergo, se eu estiver errada, vocês podem me corrigir, mas, por exemplo, lá, minha discussão com o Edson, meu marido em casa, eu falo para ele assim: meu querido, deixa eu falar uma coisa para você. Vocês têm uma coisa que essa juventude não tem, que é zero inadimplência e a credibilidade. O cara que está no seu cliente há 15, 20, 30 anos com você, ele está lá por causa do seu nome, Edson Cando Pinto. O cara que está com o seu Ronan está pelo seu Ronan. E isso não tem preço. Então, vamos lá.
você quer trazer seu funcionário para sócio. Como que você vai precificar isso? Como que você vai monetizar? Não, então, beleza. Não quero sócio. Seu Ronan, seu caso aí, que o senhor tem um filho, seu filho. Vamos supor que amanhã o senhor fala, não, ó, como que é o nome do seu filho mesmo? Renan, né? Renan, eu quero ir embora para a chácara. A partir de agora, você vai tomar conta aí do escritório e eu quero que você me pague uma retirada. Que é o que está acontecendo. Como que precifica isso? Entendi. Eu entendi, e o Leandro, eu entendi, Sônia, perfeitamente. E o Leandro fez a colocação correta da maneira que você perguntou. Mas então eu quero só pegar um gancho nessa sua propositura e dizer outra. Uma grande dificuldade que nós estamos aqui enfrentando é uma doença terrível dentro das empresas de contabilidade, é encontrar pessoas com vontade de trabalhar na contabilidade. Estão desmotivados, a gente não encontra funcionário. Aí eu pergunto a você, como presidente do nosso conselho, o que poderia ser feito para, digamos assim, encorajar esse pessoal, chamar esses futuros profissionais da contabilidade, esses futuros auxiliares da contabilidade, que serão o contador amanhã, para entrar na profissão. E eles, com esse propósito, vão preferir entrar no escritório de contabilidade. O que pode ser feito a respeito disso? Porque está difícil, Sena, para as empresas de contabilidade. Olha, nós temos contador aí que está desesperado. O funcionário quer sair do escritório porque não quer mais essa profissão e não encontra quem quer trabalhar dentro do ramo de contabilidade. E aí, seu Ronan, não, dois fatores. Primeiro, é um fator muito pessoal nosso, porque a gente chega em casa e fala mal da profissão, a gente chega em casa e muitos, não são todos, mas muitos falam assim, eu não quero que meu filho seja contador, eu quero que meu filho seja advogado, seja médico. Aí eu tenho um exemplo dentro de casa. Eu falo para minhas filhas, uma que está fazendo medicina, outra que está fazendo direito. Eu quero ver se quando vocês formarem, a profissão de vocês vai dar a rentabilidade que a contabilidade dá. Eu acho que é uma mudança cultural da gente se posicionar na sociedade falando o seguinte, contabilidade é rentável, dá dinheiro, a gente sustenta a família, todo mundo que está aqui, tenho certeza, 90% constitui o patrimônio vindo da contabilidade. Eu acho que a gente tem que parar de reclamar da profissão e incentivar. Passo 2, pode ser que o exame de suficiência seja uma barreira? Não sei, pode ser. Passo 3, mostrar para a sociedade que a profissão contábil é boa, rentável, é o que a gente está cavando espaço, é o que a gente está indo nas faculdades, é o que a gente está tentando cavar matéria em jornal, falando contabilidade, contabilidade, contabilidade. É isso? É isso, César. Só mais aqui, complementando, então, o que você colocou, por exemplo, num evento desse que teve lá no MT, não é isso? Eu não sei, é claro que não estou cobrando isso de você, talvez você tenha até levado esse assunto ou esse tema também para dizer para quem ali estava participando, que ali eu tenho certeza, a grande maioria era auxiliar de contabilidade. Nessa oportunidade que você tiver por aí, aqui em Goiás, é claro, em todos os eventos que você tiver, sempre você avocar essas palavras suas de entusiasmo para a contabilidade. Você avocar isso, levar o público, quando você perceber que ali tem estudante, ali tem auxiliares de escritório de contabilidade, auxiliares de empresa na área contábil, você avocar isso, né? Dizer, do jeitinho que você falou, o que você fala para sua filha, falar para aquele pessoal que você encontrar nessas reuniões. É um pedido que eu, particularmente, faço a você. Eu tenho feito isso. Agora eu vou dar uma outra sugestão, que eu acho que é um movimento que está acontecendo. Terceirização e quarteirização. Por exemplo, Ana, mas você, o que seria isso? Contabilidade, contábil. Hoje, esses dias eu fiz uma pesquisa, eu fiquei surpreendida, que eu falei assim, pessoal, vocês sabem quem faz contabilidade terceirizada? Eu fiquei surpreendida com o tanto de referência, o tanto de pessoas que me mandaram. E aí, qual é o perfil? São pessoas que, às vezes, são mulheres que têm filho, que não quer ir para dentro de uma empresa de contabilidade integral, que quer fazer o trabalho home office, são aposentados, são professores. Eu acho que aí vem uma outra visão da contabilidade, começar a terceirizar serviço e não ter mais aquele funcionário 100% disponível ali. Mas, Sucena, e se o cara roubar meu cliente? Não existe isso, gente. São contratos, você tem que ter contrato de confiabilidade, contrato que prevê, porque departamento pessoal, e vou lá,
contábil, fiscal, a gente consegue fazer tudo terceirizado. A gente consegue. E tem um público para isso, Ronan. Às vezes seria uma mudança de mentalidade da gente querer ver aquele funcionário toda hora dentro da nossa empresa, terceirizar o serviço e ter resultado. A partir do momento... Olha, eu fiquei surpreendida com o resultado. Eu contratei uma terceirizada da Contábil e eu vou falar para o senhor, ó, se eu soubesse, eu tinha contratado há muito mais tempo. Que mulher profissional. Ó, até eu adaptar ela, pensa numa mulher cri-cri, metódica, e deu show, e muito funcionário aí, viu? Perfeito. Muito funcionário. Então, assim, é uma mudança de mentalidade. Mas nós estamos fazendo isso, Ana. Não é um problema Goiás, é um problema nacional, tá bom? Isso aí é um problema nacional. Sério, Obrigado. eu só uma coisa, esse negócio de terceirizar, eu também vejo muito terceirização aí, certo? Mas o problema nosso, você entende contabilidade, mas o problemática, certo? A pessoa faz o que faz, ele vai saber, esse terceirizado vai saber que o contabilista não sabe de nada, não sabe nem fazer contabilidade, e ele faz do jeito que ele quer e ele vai lá e assina. Muito cuidado com isso, que eu vejo N's e N's desse jeito, hein? Eu fiquei abismado com o que a pessoa está fazendo lá com a outra coitada lá. Ah, eu não entendo contabilidade, não, Bela. E ela está fazendo isso. Então, essa pessoa está fazendo uma porcaria, certo? Agora, pelo menos você entende contabilidade e vai quando você for assinar o balanço, é claro que tem que olhar as peças contábeis, né? Agora eu vou dar uma orientação, presidente Veraldo. Houve uma reunião agora com o Conselho Federal de Contabilidade e a partir do ano que vem é ordem, não é mais orientação não, é ordem. Fiscalização de demonstrações contábeis. Então, o contador que não sabe, ele se prepara, porque é ordem do federal. Demonstrações contábeis vai ser o carro-chefe da fiscalização ano que vem. E como vocês vão fazer para fiscalizar essa pessoa que não sabe nada? Quantos mil são aqui no Goiás? Olha, aí é contabilidade. Por exemplo, eu vou chegar lá na sua empresa e vou pedir. Agora, se o senhor assinou, aí é uma questão de consciência. O cara que está assinando uma contabilidade vindo de outro, ele tem que saber, né? Senão ele vai pagar o preço. Pior. Lorena, fala. Então, vou primeiro nesse assunto aí da questão da contabilidade, da questão da terceirização e o fato de não conhecer. Isso também é uma coisa que na faculdade a gente não vê essa preocupação, né, em formação contábil. A gente vai lá, estuda tudo, faz lá bonitinho aquele planejamento, abre uma empresa, movimenta, encerra, contrata e tal, e ok. Mas na faculdade também, eu acho que seria muito importante, é uma questão é uma questão a longo prazo, né? Para que as pessoas lá da faculdade entendam mais de contabilidade, porque isso não é cobrado muito na faculdade. Então, é muito importante isso também. Já em relação ao outro assunto de mão de obra, a gente estava fazendo um estudo aqui na cidade mesmo, né, com os meus clientes. Nós não estamos só tendo problema no escritório de contabilidade. Essa é uma geração que não tem muita responsabilidade, eles não querem estar tão ligado à contabilidade, à produção. Eu tenho um cliente aqui que ele tem uma indústria. E assim, gente, o absenteísmo lá está gigante. A pessoa entra, passa 2 meses, ela quer sair de novo e não tem mais mão de obra. Eles acho que todos, assim, e não é uma questão salarial. Agora, no escritório, trazendo isso para nós, eu vejo que nós não temos cultura de melhorar a questão de valores para os nossos funcionários, que são os nossos colaboradores, incentivar concursos, porque nos primeiros cursos eu percebi que as minhas colaboradoras, elas ficavam, não sei se eu quero fazer, eu perguntava, olha, a área é departamento pessoal, quem vai querer fazer o curso na Objetiva? Aí ficavam meio assim, com o passar do tempo, hoje elas falam, quando não é online, elas quase brigam para irem lá fazer o curso. Nós temos um outro problema também, que é as mães, como a Suzana disse, a gente tem que ter uma habilidade maior para lidar com essas pessoas. Porque nós sabemos hoje que é muito difícil. Está aí o Enem mostrando o cuidado da mulher com tantas jornadas que a gente tem.
Então, quando a gente tem um funcionário, analisar também a questão mental, gente. Nós estamos tendo muito problema com funcionários com problemas mentais. Por quê? Essa questão de ter muito trabalho, muita responsabilidade, e principalmente as mulheres. Então, a gente às vezes busca isso aqui, porque eu sou muito a favor das mulheres, né? Já estou quase. Então, a gente tenta entender. A minha colaboradora, uma tem 2 filhos e uma tem um cachorro, que tratam com o mesmo amor. Então, hoje, assim, se o cachorro da minha colaboradora adoece, eu tenho que ter a empatia de entender e de dizer para ela assim, olha, vamos fazer o seguinte, hoje eu vou te liberar, mas aí sábado a gente pode assinar aqui um documento ou dizer, ó, você vai fazer uma jornada em outro dia para compensar isso. Então, eu acho que nós, como empregadores, temos que melhorar isso. Temos que melhorar a empatia em relação aos nossos funcionários. E alguns, gente, não quer nem dinheiro, ele quer reconhecimento, ele quer participar um pouco mais da gestão. Então, eu acho isso muito importante, é uma questão que eu falo, mental, a gente impulsionar essas pessoas para que eles melhorem e falar, gente, olha para mim, está dando certo. Contabilidade realmente dá uma grana. Você consegue colocar seu filho numa faculdade, numa escola boa, você consegue ter seu carro, a sua casa. Então, eu acho que falta muito isso também de nós, empregadores, mudarmos a nossa cabeça, melhorar, trazer. Olha, não é só trazer um cliente para cá, mas a gente tem outros produtos na contabilidade que o nosso colaborador pode ofertar para um cliente nosso já. Então, eu vejo isso. Nós precisamos tomar muito cuidado com a saúde mental dos nossos colaboradores, né? Então, assim, esse é meu posicionamento em relação a melhorar também para eles. Principalmente, aprimorar em conhecimentos, trazendo eles mais para a nossa rotina, para eles entenderem e gostarem da contabilidade. Abraão, fala. Agora mesmo, Suzana. Abraão. Geraldo, eu acho que a nossa presidente ela está com bastante razão com relação a essa terceirização. Eu esse ano terceirizei o meu departamento contábil. E só porque eu fiz uma seleção, procurei, estou com o mesmo problema da Lucena. Ela está me apertando, né, Lucena? É uma senhora, tem 2 filhos, eles são gêmeos, então ela procurou que queria trabalhar terceirizada, certo? E eu passei a metade do meu escritório, a parte contábil para ela, e todos os mais felizes do mundo. E terceirizei também para outra menina a parte fiscal. Está dando muito certo. Então, isso aí não tem retorno. Everaldo, há uns 6 anos atrás, um escritório de Anápolis me procurou porque ele só fazia parte contábil para escritório, ele não tinha interesse em ter cliente. Ele fazia um contrato com você, rezava uma multa grande se ele te tomasse cliente, e eu acho que esse escritório ainda existe em Anápolis. Ele não tem interesse em ter cliente, o cliente dele é outro escritório de contabilidade, só que ele só faz a parte contábil, e na época eu achei a pedida dele um pouco cara. Aí eu pergunto, Lucena, se você tem um cliente de R$1.000, você terceiriza a parte contábil, quanto por cento que você passa para a pessoa? 10, 20. Sucena, 10, 20, 30. Eu não vejo essa maneira de jeito nenhum, certo? Eu não sou, talvez eu seja diferente dos outros, certo? Eu acho o seguinte, quando você faz um departamento pessoal, quando você faz um departamento fiscal, a minha ideia é o seguinte, quando você parametrizou todos os dois, já está feito a contabilidade. Eu não sei como vocês falam, faz a contabilidade. Só se for lançar tudo de novo, vamos supor, a ideia minha é o seguinte, quando se emite uma nota fiscal, ele já está caindo na escrita fiscal, ele já vai para a contabilidade. Quando o cliente pagou uma nota fiscal lá, pagou o fornecedor, ele já está caindo na escrita fiscal, já está indo para a contabilidade, certo? Quando ele paga o empregado lá, ele já caiu na escrita da parte pessoal e ele já vai para a contabilidade. Eu não vejo
como você está falando, eu terceirizo contabilidade. Vai fazer tudo de novo? Ou a parabenização feita na escrita fiscal e no depósito pessoal não vai valer para a propriedade? Eu vejo dessa maneira, certo? Vai me desculpar, mas eu vejo dessa maneira. Ô, Everaldo, o nosso programa hoje nos ajuda muito nisso aí. Eu importo tudo para a contabilidade, folha de pagamento, estruturação fiscal. E para que contratar uma pessoa para fazer da pessoal? Geraldo, ele precisa fazer conciliação, ele precisa ver se o balanceio está certo, se não tem caixa estourado, se não tem fornecedor errado. O contador tem que ver isso, meu amigo. Pois é, Geraldo, mas a gente não dá conta de fazer tudo, não. Você tem que ter auxiliar competente. Isso mesmo, seu Abrão. Senão o seu escritório fica aí, um escritóriozinho pequeno. Não dá conta, não. Seu Everaldo, dá conta, não. Não, Everaldo. Então, dá conta, não. A pessoa contábil, eu que fiz ela e eu tinha que assinar. Eu fui para o terceiro, discordo plenamente com vocês hoje. O nosso programa hoje está excelente nessa questão aí, Everaldo. Mas você veja bem, eu não tenho como importar questões de um programa gerencial de cada empresa nossa. Não, a gente não consegue fazer isso. Então, tem muito documento que precisa ser digitado manualmente. Aí precisa olhar se a conta bancária está certa. Eu acho que eu estou muito atrás de vocês. Entendeu? É uma série de coisas que... Vê, Geraldo. O senhor Abrão, só para te responder... Cada empresa tem a sua particularidade, Geraldo. É, isso mesmo. Entendeu? Cada empresa tem a sua particularidade. Vamos supor, você pega lá um jogador de futebol. Você está fazendo jogador de futebol, o cara não está emitindo nota. É pessoa física, você tem que fazer a contabilidade dele. Você pega lá... tem várias situações. Jogador de futebol, ele tem registrado lá na empresa, lá no clube. Nem sempre. Nem sempre. Obrigado, Sucena. Não, senhor, meu querido, nem sempre. Não, senhor, é obrigado, porque esse clube está ilegal. Mas nem sempre, senhor Geraldo. Contabilidade não está registrada lá, senhor? Pelo amor de Deus. Mas é a contabilidade da pessoa física dele, senhor Geraldo. Nem sempre, é a contabilidade da pessoa física dele. Tranquilo, certo? Mas deixa eu falar para o Sabrão, o que aconteceu lá? A gente fez a média de mais ou menos quanto custava um salário de uma pessoa interna. Vamos pensar assim, uns 3, 4 mil conto? Aí fizemos uma proposta para a pessoa e ela aceitou. Eu não precifiquei por honorário, não. Foi salário, tá bom? Agora, eu vou fazer só uma brincadeira descontraída. É Lorena, né? Lorena, você falou das mulheres aí, e hoje eu estava vindo de Brasília, e aí eu estava conversando com a turma que estava comigo do carro, falando assim, gente, contador tem que casar com contadora. Porque tanto que a mulherada é chata, que imagina o tanto que o contador trabalha, tem reunião, tem que estudar, e aí a mulherada enchendo o saco. Cadê você que não volta para casa? Cadê você? Cadê seu horário? Aí eu falei assim, ou contador casa com contador, ou o índice de divórcio é altíssimo, porque ninguém vai aguentar essas mulheres histéricas. Bem, pessoal, tá ótimo. É alguma coisa mais, pessoal? Eu acho que foi excelente essa discussão. Eu quero só... Principalmente oferecer esse caso do que o Ronan falou. Carlos Pereira, fala. Veraldo, só um minutinho, deixa eu só pedir desculpa à nossa colega que estava falando aí há pouco, como é que é o nome dela? Essa que está com a mão no queixo aí é a... Lorena, me desculpa, por eu ter saído assim, você falando, é que minha filha estava saindo de carro e eu fui acompanhar até lá fora. Eu me desculpo, só isso. Imagina, tranquilo. Fala, Carlos. Carlos, fala. Eu quero... Carlos, só um momentinho. Senhor Everaldo, o senhor nunca passou a noite, a madrugada, fazendo a conciliação bancária por causa de uns errinhos contábeis, não? O senhor nunca ficou lá? Vou falar uma coisa para você, Lorena, Sucena. Uma vez, eu tinha um escritório lá na Nova Vila, na Vila Nova. Aí, eu tinha um escritóriozinho, acho que o escritório meu era menor do que o meu banheiro hoje, certo? Bem pequenininho. Tá rico. Aí eu só sei que era 3 horas da madrugada. Aí eu tinha uma portinha de vidro lá, né? E eu olhando uma pessoa lá atrás uma árvore lá, né? Eu fiquei olhando lá, certo? Aí, quando eu fui descobrir, é meu pai me vigiando lá, coitado. Eu trabalhando até 3 horas da madrugada, ele me vigiando lá, coitado. Fala, Carlos. Boa noite, pessoal. Vamos terminar esse assunto, né? Acabou, tá?
Mas de antemão, nós parabenizamos a nossa presidente, né? Sucena, realmente, muito bom. E eu trago um abraço para você, Sucena, da Magda Mofato, tá? Ela ficou sabendo da sua vitória, falou, ó, manda um abraço lá para a Magda, lá para a Sucena, que eu não esqueci dela, não, né? Tá bom? Valeu, gente. Agora... Olha, Carlos, eu que não esqueci dela. O Contadute, uma novidade para vocês, ó. Existe um projeto de lei que nós pedimos a relatoria para a deputada Flávia Moraes, porque ela que está na Constituição de Comissão de Trabalho, que é sobre a inviolabilidade das empresas de contabilidade. Então, agora eu vou fazer uma caravana com esses deputados de Goiás para nos ajudar nisso, viu, Carlos? Eu vou lá nela. Já vou falar isso para ela já, viu, Sucena? Então, muito bom. Estou anotando aqui, vou falar para ela e a gente vai contar com ela também. Muito bom. Valeu, então. Então, valeu, obrigado. Pessoal, tem mais alguma coisa, pessoal? Vamos embora. Então. Ô, Everaldo, peraí, vou fazer a pergunta agora. Bora. Everaldo, é o seguinte, sobre imposto de renda, né? A torna, no caso, é um contrato, né, de permuta, tem torna. Só que nós estamos tendo um problema, né? O rapaz ele tá trocando um lote com casa por um lote sem nenhuma edificação, né? Esse lote com casa também na escritura está só como lote. O outro também está só como lote. O valor dos dois variavelmente é o mesmo. Não vai ter problema não por causa dessa casa. Quem vai responder por isso é o Ronan. Carlos, é o seguinte, como você mesmo disse que os valores são equiparados e todos são lotes documentalmente, não vejo tributação. Não tem tributação. Não tem tributação, né? Porque, na realidade, um lote está como lote, mas tem uma casa. O outro é só lote. A questão é a localidade, só isso, né? Que tá pegando aí, que vai ter, tem torna. Não tranquilo, né? A receita não aumentou. A receita... O patrimônio dele não aumentou, ficou mesmo. Não aumentou em nada, exatamente. Né? Ele não houve ganho. E o fato de ser em outro estado também, aí a nossa é federal, tanto para Brasília como Goiás, São Paulo, é a mesma coisa para essa finalidade. Tranquilo. Tranquilo. É só mesmo para tirar essa dúvida. Valeu, gente. Obrigado. Mas para terminar, o Leandro fala daquilo que nós falamos a respeito da distribuição do lucro, pessoa jurídica. Rapidão. Tá. Sim, Everaldo. A distribuição de lucros, ela não é somente para a pessoa física, ela não é dentro do R4010, né? Da FDRI. Então, a partir do momento que tem uma pessoa jurídica no fato societário de outra pessoa jurídica, ela vai receber os lucros e dividendos. Então, esse valor de lucros e dividendos é informado lá no R4020. Né? Continua sendo, mas deve ser informado lá no R4020 da FDRI. Pessoa jurídica paga para pessoa jurídica. Exatamente. E outro exemplo seria o juros sobre capital próprio. Não somente paga, ele vai tanto no 4010, pagamento ou crédito à pessoa física, como no 4020, pagamento ou crédito à pessoa jurídica. Tranquilo. Tá? É isso que eu não tinha que falar para vocês, certo? E alguém mais quer falar alguma coisa? Falta 15 minutos. Não tendo, até na terça-feira que vem, se Deus quiser, né? Amém. Até terça-feira. Amém. Tchau, gente. Boa noite a todos. Bom feriado Tchau. a todos. Até mais. Vai chegar aí em Fortaleza que hora? Vou chegar 1h da manhã, acabada, mas amanhã eu tô ótima. Gente, anota aí na agenda, presidente Veraldo. Eu vou mandar um convite para o senhor dia 4 de dezembro, para a gente ir a Brasília, na sede da Receita Federal, para a gente conversar com o pessoal do ECAC, para a gente aproximar e tentar fazer melhorias lá, hein? 4 de dezembro. Anote aí, se o senhor não puder ir, o senhor manda alguém para lá, porque a gente precisa fazer força, e depois eu vou mandar um convite para todos, que é a inauguração do ponto de atendimento virtual da Receita lá no CRC, onde eu quero fazer uma grande homenagem também para o delegado, que é um grande parceiro nosso. Quero contar com a participação de todos vocês aí, tá? A gente tem que ir, gente, tem que fazer presença. Se não fazer presença, no dia 4... vamos sair de manhã, porque lá vai ser 2h. Qualquer coisa, eu dou uma carona. Tá bom. Tá bom? É só que eu vou perder a reunião dos nossos programadores. Depois eu faço na terça-feira, não vou ver não. Isso mesmo. Não, vamos lá conhecer o povo do ECAC para a gente provar melhor. E outra coisa, gente, eu vou marcar uma reunião lá na Secretaria de Economia
para a gente falar sobre as suspensões das inscrições estaduais. Aí eu vou ligar para o senhor Everaldo essa semana para ele fazer uma enquete para saber, por causa dos motivos, para a gente levar lá, tá bom, senhor Everaldo? Tranquilo. Quero contar com o seu apoio. Tá bom. Tchau, gente. Até mais. Tchau. Tchau, boa noite. Ei, chefe, você deixar o povo fica aí. Tchau, Joeli. Sai daí, Joeli. Joeli, até logo. Tá, desliga-se aí, vai. Ai, Joeli, a gente boa. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Foi um prazer conhecer. Prazer foi nosso. Obrigado. Essa Rosa, tá nem aí. A Rosa, ela costuma largar o celular lá. A Rosa não tá nem aí, nem aí. A Eloy também não tá, não, né? É. Elas foram embora. Foram. Só o... Só o celular ligado ou o computador, né? Um dos dois. É. Falou, tchau. Tchau.